Queridos irmãos e irmãs, equipistas dos setores Rio Claro A e B, primeiramente quero dizer que era uma alegria poder estar aqui com vocês, partilhando desse dia de espiritualidade, desse retiro, né? Estamos neste tempo de pandemia. É tão importante para nós esse ponto concreto de esforço anual do nosso retiro. Infelizmente, ainda por questões sanitárias, nós não podemos nos reunir em tamanha quantidade, né? Nossos grupos, nossos casais, mas estamos juntos e unidos desta forma virtual também, fazendo o nosso dia de reflexão, meditação, escuta da palavra e assim nos colocando disponíveis àquilo que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Então é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, a convite do casal responsável de setor, Tânia e Edmar. Sou o Padre Edson, sou daqui da cidade de Limeira, sou sacerdote e conselheiro espiritual do nosso setor de Limeira. E uno a vocês com alegria nesta tarde para juntos meditarmos um pouco a respeito da nossa missão, um pouquinho a respeito da realidade em que nós vivemos. Quando me pediram para poder falar com vocês alguma coisa, poder direcionar algumas palavras, esta pequena reflexão, pensamos juntos e decidimos em olhar um pouquinho o nosso próximo capítulo, que será estudado por nós, celebrado por nós equipistas no mês de setembro, que traz como tema do capítulo o lar apostólico. E aí, ao preparar esta reflexão, me encontrei ali com dois conceitos que é o que eu queria propor, que nós, nesta tarde, neste retiro que vocês estão fazendo, possam ser estes conceitos pensados por cada um de nós. Possamos nós dar uma olhadinha na nossa vida, na nossa forma de viver, se estamos abraçando este compromisso verdadeiramente, como espera de nós o nosso movimento das equipes e também a igreja da qual nós fazemos parte. Então, quando nós vamos olhar um pouquinho o nosso capítulo do próximo mês, o lar apostólico, preparando, lendo, refletindo e rezando, duas coisas me saltou muito aos olhos e ao coração. São esses dois pontos que eu quero com vocês nesta tarde podermos refletir. E assim também vamos nos preparando para vivermos bem esta nossa reflexão também no próximo mês. Quais são esses dois conceitos? O primeiro deles, o que é um apóstolo? Uma palavra que nós escutamos tanto, né? O apóstolo de Jesus, os 12 apóstolos, o lar apostólico. Mas o que quer dizer esta palavrinha? É um conceito-chave da nossa fé, da nossa vocação e do nosso movimento também, que vem já há algum tempo, sobretudo de forma muito incisiva, a partir do último encontro internacional, que foi lá em Fátima, 2018, nos colocando frente a esta realidade do apostolado. Ou, como muitos chamam, né, como está lá no documento, que também é para nós um dos pontos que nos orienta nestes anos, vocação e missão. É sempre importante nós pensarmos essas duas coisas juntas. Infelizmente, às vezes acabamos nos prendendo apenas em um conceito e esquecemos do outro. Acabamos nos focando numa faceta do que é conhecer Jesus, do que é ser cristão, e o outro lado da nossa vida, da nossa responsabilidade, acaba ficando muitas vezes comprometido, se não até esquecido por nossa parte, né, na nossa prática cristã. Então, primeira coisa, quando a gente fala de apóstolo, o que vem logo à nossa mente? Com certeza, os 12 apóstolos de Jesus, né? Se a gente pega lá o capítulo 6 do Evangelho de São Lucas, versículos de 12 a 16, nós vamos ver lá São Lucas nos colocando que Jesus passou a noite em oração, no outro dia desceu a montanha, se reuniu com seus discípulos e dentre eles escolheu 12, a quem deu o nome de apóstolos. E aí vem a lista dos 12 apóstolos, né? Simão sempre encabeça essa lista, é sempre o primeiro, a quem Jesus mudou o nome para Pedro.
depois, né, nós vamos encontrar esses mesmos 12 apóstolos, esta mesma lista, também no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13 a 19, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 6. Ali nós encontraremos a mesma lista, às vezes um pouquinho diferente, só o primeiro nome, o mais importante, o chefe, aquele que realmente ficou, sobretudo após a morte, ressurreição, ascensão de nosso Senhor, aquele que ficou à sua frente, à frente da igreja, em seu nome, Pedro, sempre o primeiro, e Judas Iscariotes é sempre o último nessa lista. Os outros ali mudam, mas são sempre os mesmos apóstolos. Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, por aí vai. Aqueles que conhecemos e que a igreja honra profundamente, a quem nós devemos a nossa fé. A nossa igreja é chamada Igreja Católica Apostólica Romana. E o nome de apostólica, às vezes é usado tão levianamente por outros irmãozinhos protestantes nossos, que colocam apenas para dar uma certa credibilidade, ou porque acha bonito, mas não entende o que realmente significa este termo apostólico. É apostólico porque nasceu dos apóstolos. A nossa fé se baseia na fé deles. A nossa crença, a nossa religião se baseia na experiência deles. Como diz São João na sua carta, né? Aquilo que nós vimos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós tocamos com as nossas mãos, é isso que nós anunciamos. São Pedro vai dizer a mesma coisa lá na sua carta, que ele fez a experiência de Jesus lá no Monte Tabor, quando aquela luz divina os envolveu, quando se fez ouvir a voz do Pai, este é meu filho amado, escutai. São Pedro também nos fala da sua experiência com Jesus, que morreu e ressuscitou. Com este Jesus que foi reconhecido por ele primeiramente, pelos demais apóstolos e por nós hoje, por causa deles, como o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, aquele que realmente veio para nos livrar, não só da escravidão, como esperavam os judeus, né, uma escravidão política, social, mas de uma verdadeira escravidão, escravidão da morte, do pecado. Ele é o enviado de Deus. Então eles fizeram esta experiência. Nós, baseados na experiência deles, no que eles nos deixaram, vejam, os evangelhos, por exemplo, João e Mateus, dois apóstolos de Cristo que nos deixaram por escrito a sua experiência, o relato daquilo que Jesus ensinou, do que eles presenciaram. Depois temos Lucas e Marcos, dois que não aparecem narrados ali, nem entre os discípulos, pelo menos não nominalmente, mas não entre os 12 apóstolos, de quem nós temos a lista, como já disse, mas são nomeados, por exemplo, no Atos dos Apóstolos, tanto Lucas quanto Marcos, ou chamado João Marcos, são nomeados lá diretamente como aqueles que estavam junto com Pedro, com Paulo, que aprenderam, portanto, dos apóstolos. E assim até hoje. Nossa igreja é apostólica porque nasceu do testemunho daqueles que conviveram com Jesus. E a partir deles, outros tantos. Acabei de dizer, Lucas, Marcos conviveram com os apóstolos, outros conviveram com Lucas e Marcos, outros com estes, até chegar a nós. E de nós, que também é um dos grandes pontos do nosso capítulo de setembro, deve chegar a outros. Né? Nós também somos mais um elo desta grande corrente de fé que une aquilo que os primeiros experimentaram com o próprio Jesus, àqueles que vêm de geração em geração para conhecer a grandeza do Senhor. Né? Lembrando o nosso hino do Magnífica, todas as gerações e proclamarão bem-aventurada porque conhecerão o que o Todo-Poderoso fez. É nossa missão apostólica, viver o que nos ensinou os apóstolos, crer no que nos ensinou os apóstolos. Além do que, também cremos firmemente, esta é a nossa fé, dos bispos, nossos pastores, os grandes pastores da igreja, na verdade os verdadeiros pastores da igreja. Nós, presbíteros, pastoreamos em nome do bispo. Né? Somos pastores, sim, frente à igreja, mas o pastor de cada diocese, o único pastor é o bispo diocesano, aquele que é
para a nossa fé, sucessor legítimo dos apóstolos, né? Assim foi desde o começo da igreja. Vemos Matias substituindo o lugar de Judas Iscariotes, lá no primeiro capítulo do Atos dos Apóstolos. Foi escolhido alguém para tomar o lugar de Judas, os outros apóstolos impuseram as mãos sobre ele. Vemos, por exemplo, a carta que São Paulo manda a Timóteo, que acende o dom da fé, o dom que eu te dei a partir da imposição das mãos. Então, esta imposição das mãos, esse sacramento hoje da ordem, sempre presente na igreja, que foi transmitindo de geração em geração o mesmo mandato de Jesus aos seus discípulos. O mesmo poder que Jesus deu aos discípulos seus, aos seus apóstolos, de perdoar os pecados, de celebrar a Eucaristia, de dirigir os passos da igreja, da comunidade de fé, da igreja. Este mesmo poder é dado aos bispos, por meio da sua ordenação episcopal. Então são eles verdadeiros apóstolos do Senhor, sucessores dos apóstolos, e por isso a nossa igreja é apostólica. Só que não cabe só aos bispos, né, como verdadeiros apóstolos. Acabei de dizer, eles são o pastor de cada igreja. Nós, presbíteros, os padres, também em nome do bispo e pela autoridade dele, somos chamados a pastorear uma pequena porção do povo que foi confiado ao bispo, nas paróquias de cada diocese. Então vejam como esse apostolado ele vai sendo dividido. Ele vai sendo, ou melhor, uma palavra muito melhor do que dividida, compartilhada. O bispo, na sua missão, compartilha com os padres a sua autoridade, o seu poder espiritual. E nós vamos também compartilhando com toda a comunidade, os leigos, todos os batizados, a mesma responsabilidade de fazer Jesus conhecido, amado, de fazer o reino acontecer. Esta é a missão do apóstolo. Quando nós ouvimos, por exemplo, no Evangelho, acabei de citar alguns que falam da nomeação dos 12 apóstolos. A palavra apóstolo, ela quer dizer enviado, aquele que foi enviado no lugar de outra pessoa. Então, os 12 apóstolos, aqueles que Jesus enviou e deixou em seu lugar. Mas se a gente pega, por exemplo, o Evangelho de Lucas também, capítulo 10, versículo 1. Jesus então enviou os outros 72 discípulos para irem nos lugares aonde ele mesmo deveria ir. E pediu que eles pregassem, anunciassem o Evangelho. Deu a eles poder sobre os espíritos do mal. Mandou que curassem os doentes, expulsassem os demônios, anunciassem o reino. Nós vemos isso no Evangelho de Marcos, embora lá Marcos não cita o número dos que foram enviados por Jesus. Só Lucas, na verdade, nos fala deste grupo diferente. Existe os 12, existe esses outros 72. Mas acabei de dizer, né, a palavra apóstolo quer dizer aquele que foi enviado. E aqui Jesus está enviando 72 discípulos à sua frente. Então, às vezes, a gente tem que parar e pensar um pouquinho, discernir que este apostolado, este envio que o Senhor faz a ir em seu lugar, a anunciar em seu nome, a fazer o que Ele mesmo que gostaria de fazer ou quer fazer a partir de nós, em todas as pessoas, em todos os lugares, ele não se fecha apenas a um grupo, como não se fechou naquela época aos 12 apóstolos, e nem deve se fechar apenas hoje aos bispos ou aos seus auxiliares, aos presbíteros, aos diáconos, ou à hierarquia da igreja. Todos nós que somos discípulos de Jesus, somos também apóstolos. Eu lembro que uma vez, já há alguns anos atrás, era mais novo de padre, e eu dizia isso porque num domingo, nós experimentamos isso esse ano, né? Um dos domingos do tempo comum, Jesus enviava os seus discípulos. No outro, eles voltam. E eu lembro de falar para as pessoas, né? A gente não tem escolha. Queremos ser discípulos de Jesus? A palavra discípulo quer dizer aluno.
ou seja, alguém que está junto de um mestre, alguém que está aprendendo alguma coisa. Então, o discípulo é aquele que aprende. A parte de ser discípulo de Jesus é uma parte muito boa, uma parte gostosa. É bom ser discípulo. É bom estar sentado aos pés de Jesus. Mas Jesus não deixa que a gente fique só nisso. Veja, ele envia os discípulos. Os 72, os 12. Ele envia, ele faz dos seus discípulos apóstolos. É sempre bom lembrar, dentro da igreja, inclusive, hoje, né, no evangelho de sábado passado, o evangelho de sábado passado dizia assim, né, não chameis ninguém de mestre, só um é vosso mestre, vosso Pai que está nos céus. Dentro da igreja não há mestres. O discípulo, que é a coisa mais comum do mundo, um aluno, ele estuda, ele aprende, ele fica junto de um mestre para se tornar ele mestre. Um discípulo de um ferreiro um dia se torna um ferreiro e vai ele ser muitas vezes até melhor do que o seu próprio mestre porque aprendeu e inova. Um discípulo de cozinheiro, um discípulo de qualquer coisa nessa vida, ele nunca é discípulo para sempre, ele nunca é aluno para sempre. Aprende e se torna mestre naquilo que fez, naquilo que aprende, e vai fazer por si mesmo. Se liberta do seu mestre e se torna ele autônomo. Dentro da igreja não existe isso. Existem os discípulos, existem os apóstolos e, no fundo, as duas coisas são como que duas faces da mesma moeda. Mas nunca mestre, só um mestre, Jesus. Nós, como discípulos, sentamos e ouvimos. Como apóstolos, falamos dele, ensinamos o que ele ensinou, não o que nós, a partir dele, de uma boa ideia, mas agora temos outra, então, baseados em Jesus, nós criamos esta outra teoria. Tomar muito cuidado com isso. Né? Vamos chegar lá, falei que eram dois conceitos, né? Ainda estamos no primeiro, do apostolado. Então o apóstolo não é o mestre, mas fala em nome do mestre, com quem aprendeu, sendo discípulo, estando atento. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, né, a escutamos, quando nós meditamos a palavra de Deus, nós estamos sendo discípulos. Nós estamos sentados ao pé do Senhor, nós estamos ouvindo o que Ele tem a nos dizer, nós estamos ali realmente na sua companhia. Mas, como São Pedro, às vezes temos a tentação de permanecer só nisso. Vamos fazer 3 tendas, Senhor, aqui está muito bom. Jesus fala, temos que descer. E descer é para ir à cruz, descer é para dar a vida, descer é para ser esse testemunho. Então, é necessário. Aqui lembro documento de Aparecida, né? Recente, 2007, o último documento da Conferência Episcopal Latino-Americana e Caribenha, ou seja, de todos os bispos da nossa América Latina e do Caribe, onde nós vivemos, o último encontro deles em 2007, em Aparecida, aqui no Brasil. E todos vocês devem se lembrar, naquele ano, o CELAM, e depois o documento, tinha como título, né, Discípulos Missionários. Nós temos que ser discípulos missionários. Não dá para ser só discípulo. Não podemos cair na tentação de achar que ficar somente aos pés de Jesus, ouvir sua palavra é o suficiente. Ele nos envia. Envia, talvez, alguns para estarem mais à frente, como os pastores da igreja. Mas não quer dizer que não envia a todos, a também anunciarem o seu nome, a também viverem o Evangelho, a também fazer com que as pessoas possam conhecê-lo. Todos os discípulos de Jesus são, inevitavelmente, apóstolos de Jesus. Não, talvez, no grau de hierarquia, de autoridade frente à comunidade, mas sim na mesma responsabilidade de anunciarem o Evangelho que aprendeu de Jesus. Ora, nós não somos uma seita gnóstica, né? Nós não somos uma religião que se fecha dentro de si mesma e que o conhecimento não pode ser para todo mundo. Tomar cuidado com isso.
Não são poucas as que surgiram na história da igreja e do mundo que acharam que a salvação, que se dá por um conhecimento teórico, por um saber filosófico, que se dá por algo que nem todo mundo pode ter acesso, surgiram. A religião cristã não é gnóstica, por isso não podemos nós nos contentarmos em conhecer a Jesus e abrirmos mão de levarmos este mesmo conhecimento para os outros. Não é isto. Jesus faz justamente o contrário. Acolhe a todos os discípulos, mas quer que todos eles se tornem seus apóstolos e envia a todos. Então aqui nós começamos a compreender, né, quando o movimento nos fala de vocação, somos chamados a estar com Jesus, somos chamados, vocês como equipistas, a trilharem um caminho de espiritualidade conjugal, de testemunho de fé e de amor, de construção da família. Mas isso tudo não é para ser vivido apenas dentro da própria casa e trancado ali dentro. É o que vai dizer muito o capítulo que estudaremos agora no próximo mês de setembro. Isso tudo deve se transformar em verdadeiro testemunho. Isso tudo deve abrir-se aos outros de uma forma tão maravilhosa que encante as pessoas, que faça com que elas realmente entendam. Aqui quero citar o número 18 do documento já aparecido, o documento final da conferência, então, que foi lá em 2007, que diz assim: conhecer a Jesus Cristo pela fé é nossa alegria. Segui-lo é uma graça. Transmitir esse tesouro aos demais é uma tarefa que o Senhor, ao nos chamar e a nos eleger, nos confiou. Então não podemos nos contentar com a alegria de ter fé em Jesus, a graça de poder segui-lo, de poder conhecê-lo e parar aí. Ele nos confiou, né? E é um tesouro, é algo precioso. São Paulo vai dizer isso, né? Trazemos esse tesouro como em vasos de barro. O que traz em nós é muito belo, bonito, forte, às vezes não, né, na nossa vida tão frágil, tão limitado e às vezes até contra-testemunha daquilo que acreditamos, infelizmente. Não é à toa que temos a regra de vida, os nossos PCS, para lutar justamente contra esses contra-testemunhos, para transformar esse vasinho de barro que nós somos em algo melhorzinho, ainda que devagar, né, para poder carregar esse tesouro tão grande, que é o conhecimento de Jesus, que é saber-se filho de Deus, que é o ter essa esperança na vida eterna, que é o confiar com a providência divina, com a força do Espírito Santo. A alegria, a graça, mas também o tesouro, de poder dar isso às pessoas, de poder mostrar isso às pessoas. Esta deve ser aqui como que o ciclo total que nós devemos fazer. Não parar no meio do caminho de conhecer a Jesus, amá-lo, senão a gente para e estagna. Não vai mais. Chega um momento que já parece que tinha tudo que conhecer, já conheço. Amar, às vezes vocês sabem muito bem como essa palavra em amor, às vezes não passa de uma palavra, às vezes não passa de um sentimento tão efêmero, que não permanece, que não transforma. Por isso a necessidade de testemunhá-lo. E testemunhando, conhecer mais. Conhecendo mais, amando mais. E assim, podendo sempre estar neste bonito apostolado, discipulado de quem ama, conhece, sabe que é pequeno e que ele é o mestre, mas o apostolado de quem anuncia com alegria aquilo que aprendeu e vive com firmeza aquilo que abraçou como convicção. E aí lá no finalzinho do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus chama os seus discípulos e diz a eles, ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Então todos nós recebemos este mandato do Senhor. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Esta é a nossa fé, esta é a nossa força. Ele está conosco. E a nós cabe anunciá-lo e testemunhá-lo. Só que Jesus nos manda ir por todo o mundo. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus fala a mesma coisa, só que Mateus usa uma palavra diferente.
Mateus não coloca Jesus enviando os discípulos, os apóstolos ao mundo, mas sim às nações. Quando a gente usa o termo mundo, filosoficamente, ele é um termo muito mais abrangente do que as nações. Então não está mandando a gente ir simplesmente a todos os lugares do mundo como uma forma geográfica, uma forma física, né? Mas o mundo como um planeta, mas sim o mundo como cultura. Lembro sempre do filósofo espanhol Ortega y Gasset, que dizia isso: o homem é ele e as suas circunstâncias. Que está ao nosso redor define quem nós somos, assim como nós, e aqui entra o papel do apostolado, devemos definir também o que está ao nosso redor, assim como aquilo que está ao nosso redor. As pessoas, nosso trabalho, a sociedade que vivemos, o tipo de sistema econômico ao qual nós também estamos ali englobados, no nosso caso o capitalismo, ele nos influencia, o jeito como nós vivemos, quais são nossos sonhos, quais nossas ambições, quais, né, a nossa forma de viver. Mas assim como eles, as coisas exteriores, influenciam no nosso interior, quem nós somos, nós também devemos influenciar o nosso exterior e transformá-lo. É isto o mundo que está ao nosso redor, a nossa cultura, o nosso jeito de viver. Nós, como discípulos de Cristo, somos chamados a ir a todo o mundo e transformar toda a criatura em discípulo de Jesus. Anunciar a toda a criatura o Evangelho. Quantas vezes o Evangelho é influenciado pelo mundo no lugar de influenciar o mundo? Na maioria das vezes, né, temos que tomar muito cuidado. Lá no começo da igreja foi assim. Assim que Jesus sobe ao céu, nos primeiros anos, apóstolos construindo a igreja, vemos São Paulo ensinando, anunciando, indo a todo lugar, né? Paulo incansável, missionário. Mas logo depois começa as perseguições, grandes problemas políticos, dos quais os cristãos vão ser acusados de muita coisa. Então, os cristãos deram seu sangue para mudar o mundo. Não foi fácil para eles. Eles influenciaram o mundo pagão, longe de Deus, que não conhecia, longe do Evangelho, e transformaram o mundo no mundo cristão. Né? Mudou-se a face do mundo, mudou-se o jeito, mudou-se a cultura por causa do Evangelho. Hoje vem acontecendo um processo contrário. Né? O mundo vem paganizando o cristianismo. E aqui nós entramos no segundo conceito que eu falei que me chamou muito a atenção, até mais do que o primeiro. Quando se pensa em lar apostólico, né, de novo retomando, quando me pediram ajuda, se eu poderia ajudar, com muita alegria aqui estamos nós, e falaram de olhar este capítulo, me falaram do nome, lar apostólico, já veio muita coisa na cabeça, eu falei, nossa, que bom, que legal. Dá para trabalhar muito, dá para olhar para o lar de Maria, José, Jesus. Mas a hora que eu fui ler, para poder preparar essa reflexão, por duas vezes o padre Cafarel, depois o Papa Francisco de uma forma diferente, vai apresentar um termo muito importante. Me chamou muita atenção e quero partilhar com vocês uma breve reflexão sobre isso. Somos enviados ao mundo. Jesus mandou ao mundo. Tomar cuidado para que este mundo não nos influencie. Seja ele a nos catequizar do que nós catequizarmos o mundo. Porque, como diz o padre Cafarel, vocês lerão no capítulo de setembro, o ateísmo vem crescendo cada vez mais. Em outro texto também no mesmo livro, no mesmo capítulo, do nosso livro tema, de novo o padre Cafarel vai dizer, cuidado com o ateísmo. E o ateísmo é, de fato, algo que pode atrapalhar muito a nosso apostolado, nosso testemunho de Jesus. Então, gostaria que a gente conversasse um pouquinho agora também, depois de termos entendido um pouco sobre o apostolado, quem são os apóstolos, e nós todos, sendo discípulos de Jesus, não podemos fugir do apostolado, ou seja, de nos sentirmos todos enviados a anunciar o Evangelho, e não só conhecê-lo, né? Mas enviados a um mundo que não crê. E que
Vamos olhar aqui o que é ateísmo. Bom, a palavra grega, formado por uma conjunção negativa, a, e uma palavra que define a crença em Deus, teísmo. Então, ateísmo, sem crença em Deus. Ateu, todos sabemos, é aquele que não acredita em Deus. Mas esse mesmo conceito de ateísmo, ele foi mudando ao longo do tempo, e é isso que eu quero chamar a atenção. Lá no começo, acabei de dizer que não foi fácil para os primeiros apóstolos conseguirem mudar o mundo a partir do evangelho, a partir da fé. Por quê? Porque eles eram muitas vezes chamados de ateus. Porque tanto os judeus quanto nós cristãos acreditávamos num único Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esse Deus, ele não permite que haja outros deuses. Se a gente vai ler o Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo, não terás outros deuses além de mim. Eu sou um Deus ciumento. Então os judeus, nós cristãos, da onde nascemos também, temos um único Deus. Dentro do Império Romano, do qual fazia parte ali a Palestina, Israel, que era politeísta. Todos nós conhecemos os deuses romanos, que são também uma forma dos mesmos deuses gregos. Então Zeus ou Júpiter, Ares ou Marte, Atena ou Minerva, só muda-se o nome, mas essa mesma cultura de dizer, há um Deus que é Pai de todos e que domina os céus, há um Deus que cuida das colheitas, há um Deus dos ferreiros, há um Deus da sabedoria, da arte da guerra, há um Deus dos lares, há um Deus do fogo, há um Deus do amor, enfim, acreditar em vários deuses. Para aquele povo que acreditava em vários deuses, quando se encontravam com o judaísmo, com o cristianismo, não chamavam de ateus. Eles são ateus, não têm Deus, ou não têm deuses, não acreditam nos deuses. Porque, quantos deram a vida? Sebastião, Luzia, Cecília, quantos nós temos relato que o imperador simplesmente disse, adore os deuses, adore a mim e pronto. Renuncie a Jesus e você vai ter sua vida, é só isso que você precisa fazer. E quantos simplesmente disseram, não, só acredito em um Deus, só acredito em Jesus Cristo, não vou adorar os deuses pagãos, e perderam a vida por isso. Um pouquinho mais à frente, nós vamos ver o ateísmo surgir assim como uma denominação de quem não acredita em Deus, realmente, esse conceito de ateísmo, ele vai surgir só no século XVII, século XVIII, e era apenas um insulto, porque ninguém, até esses séculos, a maioria do mundo agora aqui já era cristão, então o ateu já não era mais o cristão, mas sim o contrário, O ateu era um insulto. Alguém que fazia algo muito errado, alguém que não ia de acordo com as leis da igreja, que o Estado e a igreja quase a mesma coisa, nesta época da Idade Média, era chamado de ateu, mas no fundo ninguém era ateu. Ninguém ousava pôr em dúvida a existência de Deus, ou dos deuses, seja no cristianismo, que acredita no único Deus, assim o judaísmo, assim o islamismo, seja no hinduísmo, que também continua cultuando vários deuses. Imagina, crer em Deus era algo inato do ser humano. Então, o ateu, quando começa a surgir o conceito tal, era apenas um meio de insulto. A partir do século XVIII, que a descrença, que começa uma verdadeira descrença no Deus abraâmico, que é o Deus que cultua os judeus, os católicos, os cristãos e os muçulmanos. Embora de formas diferentes, mas é o que nós chamamos de Deus abraâmico. O Deus dessas três religiões que tem a mesma fonte naquela revelação feita a Abraão. Então, nesse século XVIII começa a dizer, não, um só Deus que dá as leis, que ensina, que desensina, que diz o que é certo, o que é errado, começa a se pôr muito em xeque o papel da religião, quem disse realmente que isso é certo, aquilo é errado, isso só vai crescendo, século XIX, século XX, que é justamente quando nasce também o nosso movimento e aonde o padre Cafarel está nos dizendo, cuidado com o ateísmo,
O ateísmo já foi um produto de luxo, diz o padre Cafarel. Hoje vem crescendo como uma enchente que vai inundando todos os setores da sociedade. E quando a gente fala de ateísmo, né, aqui no Brasil, por exemplo, se não me engano, dê uma olhada no IBGE, depois quem quiser, né, dá uma olhadinha lá. Mas é uma parcela muito pequena da população que realmente se diz, sou ateu. Não acredito em Deus, em deuses, em espíritos, em anjos, né? Porque o ateu começou como aquele que não acredita em Deus. Hoje a palavra ateu, ela tem uma abrangência muito maior. É aquele que não acredita em nada. Nada do que é espiritual, nada do que vai além do que a gente possa explicar. Então o ateísmo é aquilo, olha, se não dá para explicar, não dá para acreditar. Se não dá mais do que explicar, porque a teologia tenta explicar, lógico, mas se não dá para pegar, medir, ter certeza, entender como funciona, entender as leis de alguma coisa, né? Então, não existe, não vale a pena, é só invenção humana, é só crendice, é só folclore, são lendas, né? Então, muita gente hoje ainda é feio se dizer ateu, né? E aquilo, o ateu é o que não acredita em nada. Muita gente às vezes pode até não acreditar mais na religião. Então não se acredita na religião. Uma pessoa que não tem religião não segue religião. Mas não quer dizer que não acredite em espírito, que não acredite em anjo, que não acredite em Deus ou deuses, né? Então é meio difícil você achar um ateu convicto, que não acredita em nada. Um ateísmo verdadeiramente teórico. Aquele ateísmo que nas ideias, né, coloca, olha, não pode ser explicado, então não existe. Não dá para provar cientificamente, então não vou nem perder tempo com isso. Só que existe um ateísmo que nós podemos chamar de prático, que na prática existe sim muita gente que segue os conceitos do ateísmo, que segue essa linha filosófica de pensamento. E é aqui que a gente tem que tomar cuidado, porque tanto para nós quanto para os outros, né? Para nós que devemos de vez em quando, né, sempre fazer esse exame de consciência, se de fato estamos seguindo o que nos pediu o Senhor, se estamos sendo bons discípulos para então ser bons apóstolos, ou se nós estamos simplesmente ali num ateísmo prático, de uma forma ou de outra, né? Então, o que é um ateísmo prático? Acredita em Deus, mas vive como se não acreditasse. Isso é um ateísmo prático, sabe? Acredita em Deus porque quando criança a mãe, a avó levou à igreja, quando criança fez os sacramentos, foi batizado, né? Muitas vezes é o famoso católico de BGE, né? Passa em casa perguntando, tem religião? Sim, qual? Católico. Mas não deixa a sua vida ser transformada pela fé. Então, Deus existe? Sim. Mas ele muda alguma coisa na sua vida? Se você não acreditasse em Deus, sua vida seria diferente de alguma forma? Não. É um ateísmo prático. Deus existe, mas não serve para nada. Deus existe, mas não influencia na minha vida, né? Então, na prática, é como se Deus não existisse. Então, a gente vai falar com pessoas assim, com pessoas que creem em Deus, ou dizem que acreditam, mas, né, não muda a vida por causa deste Deus. Não muda a vida por crer em Deus. Então, na prática, Deus não faz diferença na sua vida. A existência dele não é rejeitada, né? Mas é desnecessário, é inútil. Para que eu preciso de Deus? Ele existe, mas não preciso dele, por isso eu não rezo. Por que o movimento exige tanto? O Padre Cafarel fala, né, também no capítulo que nós vamos estudar, que a oração é o começo e o fim de tudo na nossa vida. Por que o movimento insiste tanto que nós rezemos? Que nós, né, vocês como casais, escutem a palavra de Deus, meditem. Não é raro encontrar, pelo contrário, é muito comum encontrar pistas que tem muita dificuldade na meditação, ou na sua oração pessoal, silenciosa. Não consegue. Mas é necessário o esforço, é necessário buscar, porque se nós não conhecemos esse Deus,
Se nós não sabemos o que Ele quer de nós, só sabemos que Ele existe, mas não deixamos Ele falar conosco, não deixamos Ele orientar a nossa vida, para que Ele serve? No fundo, só para tirar a nossa consciência de um peso, né, de dizer que Deus não existe, é feio dizer uma coisa dessa, ou por medo depois eu morrer e Deus existir, aí Ele vai estar bravo comigo. É um ateísmo tão prático. Na verdade, só não se usa a palavra, mas as consequências são as mesmas de quem não acredita em Deus. A ausência de uma motivação religiosa, né, isso também é ateísmo. Eu acredito em Deus, tá, mas vai se fazendo de Deus aquilo que quer, ou aquilo que quer acreditar. Então a religião é o ópio do povo, a religião só serve para dominar, mandar, desmandar, a religião é só para me fechar em alguma coisa, me proibir isso, me proibir aquilo, e não é isso. Ou nós cremos em Deus e sabemos que Ele se revela, então temos que estar dispostos a escutar o que Ele tem a nos dizer, o que Ele tem a nos ensinar, para podermos então nos esforçar para viver, e aí a religião tem o seu papel, né? De novo, quem são os apóstolos? Que guardam a fé. Quem são os bispos? Os responsáveis pela fé dos apóstolos e de orientar o povo nessa fé. Se a gente foge da religião, a gente vai dando desculpa para os nossos erros e dizendo nosso o que é certo e o que é errado. Então é necessário esta religiosidade, senão, de novo, é um ateísmo prático. Acredito em Deus, mas o que Ele diz? Ele diz o que eu digo. Ele quer o que eu quero, Ele faz o que eu faço. Ou uma indiferença, né? Acredito em Deus, mas tanto faz ser batizado ou não, tanto faz ser casado ou não na igreja, tanto faz, né, eu receber a Eucaristia ou não receber. Quantos cristãos que se tornaram esses ateus práticos no sentido de indiferença? É a mesma coisa assistir missa pela TV. A missa pela TV tem o seu grande valor, sobretudo quando estão impedidos de participar da Santa Eucaristia, os cristãos. Caso de doença, caso da pandemia, para ajudar, né, nas questões sanitárias, mas quando não há impedimento, não posso dizer que é a mesma coisa, não posso achar que é o mesmo comungar ou não comungar. Né? Então essa indiferença, se vai, tá bom, se não vai, tá bom também. Se pratica, tá bom, se não pratica, tá bom também. É um tipo de ateísmo. Ateísmo prático. Desconhecimento do conceito de divindade. Já falamos, né? Se desconhece. Então, o que é Deus? Não sei. Quem é Ele? Não sei. O que Ele fala? Não sei. Então, vejam, o mundo, por mais que a porcentagem de ateus, sobretudo na nossa realidade, são poucas, esse ateísmo prático, esse ateísmo no dia a dia, é muito grande. Muito grande. Inclusive nós corremos o sério risco de nos tornarmos também ateus. Né? E aí um outro conceito que eu achei também foi o tal do ateísmo 3.0, que aqui a gente falou um pouquinho do começo, século XVII, XVIII, século XX, e hoje, que é século XXI. Já surgiram na igreja não, desculpa, já surgiram muito na sociedade, na história, políticos, filósofos, instituições, sociedades, que tinham o único intuito de destruir totalmente o conceito de Deus, destruir totalmente o conceito de religião e com isso também totalmente a igreja. Hoje, né, não que não exista ainda esse pensamento, existe sim, né, mas existe também algo que talvez seja até mais perigoso. Hoje alguns ateus convictos, ou alguns que acham que a religião realmente só atrapalha, não ajuda, alguns que acham que a ideia de Deus é somente para dominar, somente para doutrinar, hoje já tem uma concepção seguinte, diferente dos séculos XVIII, XIX, com o iluminismo, com tantas guerras políticas, né, que realmente faziam de tudo para destruir a igreja, o clero, a fé, a igreja. Né? Hoje existem grupos que já não ligam mais, que acham que a igreja, que é bom que as pessoas tenham religião, porque assim elas se tornam também pessoas
mais fáceis de se lidar, porque afinal de contas a religião coloca, né, alguns conceitos aos cidadãos, não viram uma anarquia, e que acreditam que tem coisa mais importante para resolver. Então, não brigam diretamente com a religião, não tem discursos antirreligiosos, mas vão semeando na política, na cultura, vão semeando tanta coisa que não tem nada a ver com os nossos valores evangélicos e que vão entrando nos nossos lares, nos nossos próprios corações, na nossa igreja, que é o mundo que nos odeia, este mundo a que fomos enviados, e que não interfere, ou melhor, não se deixa modificar pela fé, pelo contrário, acaba mudando muito a nossa própria fé. Então hoje já não estão mais preocupados, né, a grande maioria, com a religião, com a fé. É coisa pequena, eles vão mudando outras coisas e a religião vai sendo minada por si só, vai se desgastando, por causa desse ateísmo prático. Quantos cristãos só de nome? Quantas vezes nós, né, deixamos de lado o nosso compromisso real com o Senhor? Quantas vezes a fé é para nós só teoria? Ainda no documento de Aparecida, de novo no documento de Aparecida, no parágrafo 12, e está lá no documento de Aparecida, mas foi uma frase do Papa Bento XVI, quando ele abriu a conferência lá em Aparecida, ele esteve aqui no Brasil, e no discurso de abertura da conferência, que o Papa geralmente faz, ele disse essa frase que se encontra na introdução também do documento de Aparecida, no capítulo 12. O que o Papa Bento dizia? Não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia, mas pelo encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá um novo horizonte à vida e com isso uma orientação decisiva. Nesse ateísmo prático, quando as ideias da igreja ou as ideias do evangelho não são de acordo com a minha, eu sou cristão, mas faço o que eu quero. Né? Quando nós realmente nos tornamos cristãos, como disse o Papa Bento XVI, não porque eu encontrei uma ideia bonita, não porque Jesus disse palavras bonitas, mas porque eu me encontrei com Jesus. E eu realmente me aderi à sua pessoa, eu realmente confio nele, eu realmente coloco nele a razão da minha vida, nele é que eu vou me sustentar, é ouvindo, sabendo que ele é o Filho de Deus, o próprio Deus, nosso Senhor. Aí sim eu tenho força para cumprir com o meu esforço cristão, aí sim eu tenho tempo para ser discípulo e disponibilidade para ser apóstolo, aí sim, como vai dizer muito o nosso tema, né? Não quis entrar muito porque nós todos vamos estudar ainda em setembro, mas quis pegar esses dois conceitos que vão aparecer muito no capítulo de setembro para que nós possamos também aprofundar melhor e depois podemos estudar também com uma perspectiva, né, que humildemente quero propor a vocês. Mas para poder ser, como vai dizer o capítulo, como uma sarça ardente, né, que fez Moisés se espantar e querer entender o que estava acontecendo, assim os lares, assim vocês casais, assim vossas famílias também espantarem o mundo pela convicção do que é o amor para a fé cristã. Pelo esforço de manter esse amor e de viver por ele como Jesus amou a sua igreja, como diz São Paulo na carta aos Efésios. Para que nós também não sejamos ateus cristãos, ou cristãos ateus, que não influenciam no mundo, mas são influenciados por ele. Para que nós possamos levar ao mundo a razão da nossa esperança, da nossa alegria e também do amor que vocês tanto se dedicam e devem dedicar também aos outros. Né? Esse amor deve transbordar da casa, do lar, da convivência familiar a todos os que estão ao redor. Apresentar uma nova forma de viver. O Evangelho, os cristãos, não é para apresentar só uma nova ideia, mas uma nova forma de viver, não só então com palavras, mas realmente com testemunho. E isso é realmente se esforçar. Não é fácil, mas é o caminho. É o que realmente gera a felicidade, é o que realmente dá testemunho. Só falar por falar, né, não gera nada. Nem mesmo tomar cuidado, também nos diz o capítulo, né? O Papa Francisco lá está aqui no nosso capítulo, no sua Amoris Laetitia,
vai dizer, tomar cuidado para que nós não queiramos buscar aquele argumento de autoridade que a igreja não tem mais. Vocês pais não têm mais. Muitos de vocês sabem do que é isso, né? Ah, vou falar para o meu filho que ele tem que ir se confessar, participar da missa. Vocês não têm mais essa autoridade. Tem, na teoria, mas na prática não é mais assim. A igreja tem, na teoria, na prática, você fala, os políticos, a sociedade, muitos cristãos não estão nem aí para aquilo que a igreja fala e apresenta. Então o Papa Francisco diz, né, não adianta mais apelar à autoridade. Nem mesmo com um discurso de medo ou de proibições. Não pode, porque não pode, porque não pode, porque está escrito, porque sou eu que mando. Mas realmente só a partir do testemunho, desta apostolicidade, deste envio que nós acolhemos e nos esforçamos para viver dando testemunho, tomando muito cuidado para não deixarmos ser influenciados por outras ideias, não é fugir do mundo, mas é vivendo no mundo, transformando, sobretudo vocês leigos, né? O Concílio Vaticano II dá muito isso. O próprio movimento das equipes nasce no momento que isso está, né, crescendo dentro da igreja. Antes do concílio, o concílio ratifica aquilo que tantos outros, inclusive o movimento das equipes de Nossa Senhora, que é o primeiro movimento de famílias dentro da igreja, coloca o papel do cristão leigo, que é de transformar a sociedade a partir de dentro, a partir de vossos lares, a partir de vossos empregos, a partir dos lugares onde vocês estão, a partir dali transformar o mundo, tomar cuidado para não sermos transformados por ele. Conhecendo a Jesus, amando a Jesus, testemunhar também este Jesus a tantos outros que precisam conhecer esta mesma alegria, esta mesma esperança que cada um de nós já encontrou. Ou nos esforçamos para continuar, né, firmes nela, mesmo nos momentos mais difíceis, na certeza de que Deus não nos abandona e que caminha conosco. Então, espero poder ter ajudado a vocês dos setores aí de Rio Claro, AIB, mais uma vez externo a minha alegria. Também que fique esta proposta, então, para esta tarde de reflexão, meditação e para um dever de sentar-se que vocês podem fazer, aproveitar este momento de oração e se colocarem juntos. O quanto eu me abro ao discipulado, quanto eu me dedico ao discipulado como casal de discípulos que aprendem com Jesus, que escutam ao Senhor, que escutam a igreja, enquanto também eu dedico a testemunhar como eu faço isso, como eu posso talvez até testemunhar mais ou me dispor mais, como me pede também o nosso movimento, né, das equipes de Nossa Senhora. Como fazer isso em casal é sempre tão importante, né? Nosso movimento de espiritualidade conjugal, o capítulo também aponta, né? Cuidado, a missão não pode enfraquecer o amor conjugal, mas pelo contrário, o amor conjugal é forte fonte de energia, de ajuda para o casal dar testemunho e viver sua missão. Como vocês fazem isso, como vocês estão fazendo, ou o que vocês podem fazer juntos para serem ainda mais, né, apóstolos do Senhor, anunciadores do Evangelho. Que Deus os abençoe, abençoe vossas equipes, abençoe todo o nosso movimento e que cada um de nós tenhamos sempre esta responsabilidade frente ao nosso movimento, à nossa igreja, frente a nosso Senhor, que nos chama e que nos envia.